Boa noite a todos, eu sou o Padre Alisson e esse é o nosso Café com Padre. Seja bem-vindo e hoje nossa convidada especial para o podcast, convidada para tomar um café conosco aqui, é a Thalita Martins. Thalita Martins é esposa, mãe, pedagoga, diretora de colégio e formadora de famílias. Ao longo dos últimos anos ela tem ajudado pais, professores e educadores a resgatarem o verdadeiro sentido da educação. Formar seres humanos fortes que conheçam a verdade e pratiquem o bem. Ela é mestre em saúde e desenvolvimento pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Fez nutricionismo na Universidade da UCDB, pedagogia na Unigran, especialista em preceptoria na educação pela ICEP e diretora do Colégio Harmonia, onde dirige o currículo de virtudes, educação infantil, e conduz a formação de professores, famílias e crianças. Além de sua atuação escolar, Thalita também é coautora de livros e palestrante em temas como educação moral, afetividade, autoridade, virtudes e outras diversas coisas mais, né? Acima de tudo, Thalita é alguém que vive, né, ou tenta viver, né, o que ensina como mãe educadora e mulher apaixonada por formar pessoas. Seja muito bem-vinda, Thalita, ao Café com o Padre, né? Daqui a pouco vamos servir um café para a senhora, para a gente conversar um pouquinho a respeito de um tema muito importante para as famílias, que é justamente a respeito da presença dos pais na vida de nossas crianças e adolescentes, mas de maneira especial na vida de nossos jovens. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, Padre Senhor, pelo convite. É uma alegria estar aqui. Confesso que eu fico até um pouco ansiosa, né, Padre? Uma coisa é a gente participar de podcast com entrevistador e jornalista. Uma coisa é participar com o padre, né? É outro nível. Então, obrigada pelo convite. E estamos aí para auxiliar as famílias. E é claro que esse Café com o Padre não seria possível se não fosse também os nossos patrocinadores. Já estendo meu agradecimento aqui aos nossos patrocinadores, mais 5 minutinhos, café. Mas de maneira especial a Sacratíssimo Coração de Jesus, artigos religiosos, que nos trouxe um presente para a senhora. Obrigada. Né? Um presente depois a senhora vai poder colocar no seu altarzinho. Então, um agradecimento especial. Pode abrir? Pode abrir. Pode abrir e mostra para essa câmera aqui. O pessoal curioso poder ver. Dá pra colocar num altarzinho. Não tenho, olha isso. O altarzinho já vai estar. Maria passa na frente. Maria passa na frente. E pisa na cabeça da serpente. É a imagem de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Muito Lindo, bem. muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a Sacratíssimo Coração de Jesus, artigos religiosos, a Casa de Bolos do Belmar Fidalgo, World Tennis e a Frejá Participações. Muito obrigado. É graças a essas empresas que fazem com que esse café, que está, é claro, né, retornando, né, me obrigaram a retornar a fazer o Café com o Padre, mas graças a Deus a vontade popular prevaleceu democraticamente sobre a vontade do Padre. É a vontade do povo, né, Padre? É a voz do povo, né? Muito bem, vamos começar a nossa conversa a respeito da nossa juventude, Thalita. Juventude, paternidade, educação, basicamente nosso tema, nossa conversa hoje girará em torno disso. Eu sempre gosto de contar histórias, então gostaria de começar contando uma história que tem muito a ver com o tema que nós conversaremos no dia de hoje, mas de maneira especial fazer diversas perguntas para a senhora como educadora, como também professora, né, porque ensina, enfim, diretora, enfim, a senhora tem, graças a Deus, muita experiência em relação a isso, vai com certeza poder ajudar muitas famílias, de maneira especial pais e mães que com certeza estão aí nos assistindo. Então a história gira basicamente da seguinte forma, né? Certa vez eu estava numa paróquia, chegou um adolescente de 12 anos todo animado pra mim, e ele foi, ué, o que foi que você tá feliz aí? Tava quase saltitando, pulando, né? E ele me disse uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Ele me disse, né? Perguntei pra ele porque ele tava feliz. E ele disse: padre, meu pai ele sempre foi ríspido comigo e grosso no modo de tratar. Um menino com 12 anos, um garoto. Ríspido no modo de tratar, sempre estúpido, respondendo grosseiramente o filho.
nunca deu um abraço, nunca disse, meu filho, eu te amo, etc. E aí eu perguntei, mas tá, o que tem a ver essa forma de se portar, de ser do seu pai em relação a você? Não, padre, é porque na semana passada ele fez uma coisa que eu nunca recebi dele em toda a minha vida. Desde que eu me entendo por criança e tenho razão. Ele me abraçou com força, me beijou na testa e disse: filho, o pai te ama, né? Assim, foi uma coisa que impactou a vida aqui do adolescente e me chamou muita atenção, porque isso deveria ser o normal, né? Um pai abraçar um filho, beijar um filho e dizer: eu te amo. Mas aquilo pra ele foi uma manifestação rara, né? E teve uma outra história também, um outro contexto, que o outro também era adolescente, né? Tava conversando com o adolescente e tal, tem uns problemas no meio da conversa. E era em relação à relação dele com a mãe, né? E eu perguntei, mas... Chamo de filho às vezes os adolescentes. Filho, a tua mãe te ama? E aí ele me respondeu, né? Ah, eu acho que não. Eu perguntei, por quê? Porque ela tá mais ocupada com as coisas dela do que comigo, né? E a pergunta gira justamente em torno... Essa primeira pergunta, né, Thalita? Gira justamente em torno disso, né? Porque aquilo que deveria ser tão normal como a expressão dos pais, hoje tem se tornado cada vez mais tão rara. Olha, padre, eu sempre peço para Deus para Ele me trazer respostas para isso, porque eu vejo muitas crianças que têm pais vivos, mas são filhos órfãos. E algumas dessas crianças e desses adolescentes, eles têm pais presentes fisicamente, mas esses pais não são presentes efetivamente. Eles não estão atuando nas diversas dimensões da educação. E eu acho que isso acontece muito pela má formação desses pais, né? Talvez esses pais também tenham tido grandes lacunas na sua educação e não tiveram acesso ao conhecimento para educar de uma forma bastante personalizada aos seus filhos. E eu não falo só de um conhecimento 100% teórico, né? É um conhecimento prático também, porque não adianta só você ter uma imensidão de... ler uma imensidão de livros e você não contemplar e não usar isso no seu dia a dia com seus filhos, né? Então eu vejo que nós estamos vivendo num contexto em que nós temos muitos filhos que têm pais presentes, mas são filhos órfãos, né? Pois esses pais, eles não têm uma intenção educativa por trás do que eles estão fazendo. Ou eles pensam muito em aspectos materiais, né, em dar casa, comida, roupa lavada, escola, estudo. Ou, por vezes, alguns pais pensam só em dar um amor que não é um amor, né? É um amor afetivo e não um amor efetivo. É um amor revestido de muito mais sentimentos e emoções do que intenções. Mas aí as pessoas falam, tá, mas então tá tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Eu acho que existe um caminho muito bom, que é a formação de pais, né? É o que eu faço todos os dias da minha vida quando eu vou trabalhar na Harmonia e quando eu também me proponho a vir num podcast, a fazer uma aula no Instagram, no YouTube. É formar pessoas e formar pessoas que pensem que essas crianças e esses adolescentes precisam alcançar, né, não só a formação do corpo, mas a formação da alma desses seres humanos. Então, isso é um trabalho árduo, não é impossível, mas que eu vejo que seja a solução para a maior parte dos problemas que a gente vive, né? É colocar esses pais para pensar, qual é o objetivo da educação do meu filho, né? Onde eu quero chegar com a educação do meu filho? Porque quando você tem um propósito, você tem um fim, você sabe onde você quer chegar, os meios vão estar
aparecendo e você vai suportar esses meios para chegar neste fim, né? Muitos pais não sabem nem onde querem chegar na educação dos filhos. Por isso que eu acho que o conhecimento e a formação de pais, ele é uma grande alternativa para sair desse vazio existencial que parte das famílias estão vivendo. Essa transformação da parte dos pais pressupõe tomada de consciência, né? Mas como fazer com que um pai tome consciência de que antes de mudar a realidade familiar, ou como tem acontecido infelizmente hoje em dia, né? Eu quero mudar o mundo, mas antes de mudar o mundo eu nem sequer mudei a minha casa, né? Eu acho que é uma frase de Jordan Peterson, né? Uhum. Se você quiser mudar o mundo, arrume sua cama. Acho que é no filho dele, né? Exatamente. Como fazer com que um pai, uma mãe enxerguem de que ele não vai conseguir consertar o mundo se ele não está conseguindo dar o mínimo em questão educativa mesmo aos filhos? Eu vejo que o primeiro passo que um pai e uma mãe precisa dar é, primeiro, viver a realidade, né? Viver a realidade quanto família e quanto pai e mãe. Existem muitas famílias que se refugiam no trabalho, que se refugiam em bebida, que se refugiam em pornografia, em outras formas de prazer, para fugir da realidade e da responsabilidade familiar. Por quê, né? Porque as pessoas foram educadas a achar que o bem aparente é o bem verdadeiro. E aí, quando a gente casa e a gente vê que a gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, né? Ali começam os primeiros problemas. E aí, quando vem um filho, você se vê tomada por fraldas, mamadeiras, noites mal dormidas. Então, se você não conseguir enfrentar, encarar essa realidade como um sacrifício que te eleva, né, que eleva as suas potências, que te fortalece e que você está fazendo um bem não só para o seu filho, mas para aquele marido, para aquela esposa que vive com você, né? Então, quando você olha para suas atitudes, encara elas no seu dia a dia, né? Desde o momento que você acorda, encara a sua preguiça, encara as suas debilidades, a sua ignorância, encara a sua generosidade e vive isso de forma realista mesmo, não utópica, né? A chance de você tomar consciência daquilo que é bom e daquilo que é ruim é muito maior. E aí, a partir do momento que você toma consciência, o Viktor Frankl, né, falava assim, entre o estímulo e a resposta existe um grau de angústia. Então, quando você olha para sua casa e vê que você precisa ser uma esposa melhor para o seu marido, você precisa ser uma mãe melhor para os seus filhos, isso te gera uma angústia. Mas essa angústia é extremamente importante, porque ela vai fazer com que você olhe para o cenário que você se encontra, olhe ali o que precisa ser ajustado e melhorado, e essa angústia é o que vai te movimentar para chegar aqui, aonde você deseja, né? Em ser uma mãe paciente, em ser uma mulher amorosa, em ser uma mãe que tem uma intenção por trás de tudo que ela faz com seus filhos. E aí é esse movimento que parte de não só da tomada de consciência, mas quando eu olho para a minha realidade, encaro para minha casa e vejo, puxa, aqui tem um lar, aqui tem um casal, uma família, né? Que tem um fim, e qual é o fim do meu lar? O fim do meu lar é só comprar uma casa, quitar a casa, ter um carro e pagar uma boa escola para os meus filhos? Tá, é isso o fim do seu lar? Não, o fim do meu lar é levar a minha família para o céu. Olha que fim nobre. E aí a gente volta na descrição de Platão sobre educar, que é proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza que lhe cabe. Então, quando você pensa, qual é o fim da minha família? Onde eu quero chegar com a minha família? Se eu quero chegar ao céu, então eu vou proporcionar, por meio do meu ato de amor, de sacrifício, de responsabilidade, de generosidade, de humildade, porque eu preciso ser humilde também, né?
eu vou trabalhar todas essas virtudes que elas serão meios para chegar ao meu fim. E aí isso vai me fazendo olhar para a minha realidade e encarar a minha realidade, não a realidade do vizinho e não a realidade da influencer do Instagram, né? Que são realidades recortadas, né? Às vezes eu escuto assim, mas o marido da fulana, você olha ele num recorte de minutos. Agora, você não vive com ele, né? Você não tem um relacionamento entre uma cumplicidade, né? Uma parceria entre com esse marido da fulana. É com o seu marido que você tem, né? Se talvez você fosse casado com o marido da fulana, você encararia os mesmos problemas que você encara. A grama do vizinho é mais verde, né? Aquilo lá. Então eu vejo que encarar a realidade de forma muito honesta, humilde e pensar para onde eu quero levar o meu lar é um bom caminho para as famílias que desejam fortalecer os seus lares, né? Encarar a realidade. Depois a gente vai voltar nisso. Tá. A senhora mencionou uma coisa importante, segundo o meu ponto de vista, né? Que é a realidade do egoísmo. Né? Porque a senhora mencionou, né? O João e a Maria se casam, né? Exemplo, né? E aí nasce um bebezinho ali. Eles têm que se sacrificar pelo outro. Mas esse sacrifício pelo outro já começou antes no sacrifício mútuo pelo esposo, pela esposa, etc, né? Agora, quando não existe a realidade do sacrifício, aí começa a ver os primeiros atritos, como a senhora disse. Uma realidade que a criança apresenta primeiramente aos pais é a realidade exigente da presença. Uhum. Né? Uma dificuldade atual, né? Depois a gente vai... Depois gostaria até, inclusive, que depois a senhora comentasse onde mais ou menos isso começa. Porque os pais, eles, pelo que eu percebo, eles estão mais ocupados com coisas do que, para dizer uma expressão do Chesterton, né? Do que a coisa mais necessária, né? Eles estão mais preocupados com coisas do que com a coisa, que é a família. Uhum. Né? Como um pai pode tomar consciência, ou o que ele pode fazer? Porque são diversas, quando a gente fala de educação de filhos, presença dos pais na família, são diversas realidades. Tem pessoas que conseguem ficar mais com os filhos, mais em casa, e tem pessoas que não conseguem ficar tanto, por exigências profissionais, porque tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, etc. Mas às vezes é quase um movimento... É uma preguiça, né? Uma preguiça, às vezes é uma loucura mesmo. Um ativismo, né? A pessoa pegada ao serviço. Como desenvolver ou tomar consciência diante dessas diversas realidades de que eu tenho que dar um jeito de me sacrificar e ser presença para o meu filho e encontrar um modo de ser presença para o meu filho. Porque às vezes acontece dos pais... eu conheço muitos casos, né? Coloca o filho o dia inteiro no colégio, chega... Tira o filho do colégio no final do dia e leva pro jogar esporte, pro jiu-jitsu, pro balé. Aí chega a criança dorme e o pai nem perguntou como foi o dia da criança. Às vezes é só resolver um problema empresarial o dia inteiro e a criança é só um estorvo ali. E chega final de semana, mesma coisa. Enfim. Acho que você me entendeu. Entendi, padre. Eu estou estudando aquele livro, A Consolação da Filosofia do Boécio, né? E o Boécio, no final ali da vida dele, ele está preso e ele vai ser condenado à morte, né? E aí ele se vê totalmente abatido, imerso nas suas lamúrias, né? Nas suas mágoas. E aí chega, então, a filosofia, que ela representa nada mais, nada menos do que a razão e o resgate da fé, porque Boécio era um homem muito católico, né? E o que a filosofia traz para ele nesse momento? Ela afasta aquelas damas que estão desordenando as paixões dele e resgata o conhecimento que ele tinha. E a primeira coisa que ela faz para Boécio é falar assim: Boécio, não se esqueça que existem bens transitórios e o bem real, o bem verdadeiro. O que eu vejo, e eu me coloco nessa situação, tá, padre? Nós vivemos num século
em que nós estamos imersos nos bens transitórios, né? É o dinheiro, é a comida, a bebida, é a roupa, é o sapato, é a casa, é o celular, é o que a gente consome nesse celular de forma extremamente desordenada, e a gente acha que é isso que é o bem verdadeiro. E aí, o que a filosofia fala para o Boécio? Não. O que é o bem verdadeiro? Isso aqui é bem transitório. Quando a roda da fortuna descer, você vai perder tudo isso. Agora, você não vai perder o amor do seu filho, porque o amor de um filho para um pai, ele é incondicional. Você pode até perder a admiração, mas o amor não. Você não vai perder o amor de Deus. Você não vai perder os seus valores, os seus critérios. Então, eu vejo que o que falta para os pais da minha geração é discernir o que é um bem transitório e o que é um bem real, um bem verdadeiro. A família, né? Construir uma família, estar com a minha família é um bem verdadeiro. Isso não quer dizer que vai ser 100% prazeroso, dopaminérgico, porque a gente confunde a felicidade que a dopamina traz com a felicidade real, que é fruto de um sacrifício, de uma dedicação e de um esforço, né? Então, depois de um dia longo de trabalho, é claro que eu quero chegar na minha casa, a minha carne fala para eu tomar banho, escovar os dentes e dormir. Mas eu sei que eu preciso esquentar o jantar para os meus filhos, colocar para jantar, fazer uma oração antes do jantar, colocá-los para tomar banho, fazer uma leitura antes de dormir, fazer uma oração e depois colocá-los para dormir. E fala que uma pessoa que trabalha, sabe, padre? E que por vezes eu acho que eu poderia trabalhar menos do que eu trabalho. Mas aí eu penso, eu estou fazendo a escola dos meus filhos, né? Então aí eu falo, não, isso me consola. Né? Então, é claro que no final de semana eu teria condições de pagar uma babá para ficar com meu filho pequeno de 2 anos, mas eu preciso estar com meu filho. Eu preciso querer correr atrás do meu filho, colocá-lo para dormir. Eu preciso querer controlar a birra do meu filho, porque isso é um ato de amor. Isso é um bem verdadeiro. Então, enquanto os pais estiverem mergulhados nesses bens transitórios, dificilmente a gente vai resgatar o verdadeiro sentido da família, né? Porque enquanto eu achar que o problema está no outro, enquanto eu vou mudando, eu mudo de marido, eu mudo de esposa, tem gente que muda até de filho, né? Olha que barbaridade, né? Tem gente que abandona os filhos, né? Então, é voltar-se para o que é o bem verdadeiro e para a essência do ser humano. Na sua percepção, quando foi que essa confusão começou a acontecer? Porque a pessoa pensa que ela cumpre o papel dela dando bens materiais aos filhos. Se nós voltarmos uns séculos atrás, não sei, século 17, 18, as famílias tinham que conviver com o mínimo, né? Não tinha toda essa riqueza de bens que nós temos, oportunidades que nós temos hoje em dia. Então, sei lá, era uma família de camponês, era ali os filhos. É claro, a gente está trabalhando em perspectiva de desenvolvimento civilizacional, né? Claro, eu vou ficar parado na vida de camponês, mas o trabalho do pai era em casa, o trabalho da mãe era junto da casa e os filhos ficavam ali e não saiu daquilo. Quando que começou a haver uma mudança, assim, os pais começaram a não mais se importar tanto com a educação dos seus filhos mesmo? Começou, acho que logo depois da Revolução Francesa ali, né, padre? A gente vê um movimento grande das correntes ideológicas e logo em seguida a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? E aí com isso o controle da natalidade, existe um plano capitalista, nada contra o capitalismo, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? De que precisava-se de mais pessoas
para trabalhar e que os homens não eram o suficiente, né? E a saída das mulheres dos seus lares, certamente, ela teve um impacto muito grande nas famílias, nos lares, né? Então, ali, antes, não se tinha a figura de um pai presente, porque o pai saía para trabalhar. Mas se tinha uma mãe que ela tinha um propósito de vida, que era estar ali educando seus filhos. E num passado um pouquinho antes, o pai trabalhava na terra. Então, os filhos viam o pai trabalhando na terra, cuidando de toda a propriedade, e a mãe cuidando do lar. Aí o pai saiu. E as meninas ficavam com a mãe. Isso, aí a mãe ficava. Aí a mãe saiu. Aí essas crianças têm que ir para algum lugar. Aí essas crianças foram para onde? Para as escolas, para as creches, né? Só que, qual que é o próximo passo? Se sai o pai, se sai a mãe? A criança educada apenas pela escola. Pelo Estado. Pelo Estado. Né? E o problema da educação pelo Estado, ele é diverso. Desde da falta do vínculo afetivo. Tem um psiquiatra, John Bowlby, que fala sobre a teoria do apego. Ele fala que do 0 até os 2 anos e meio, a presença da mãe na vida de uma criança, ela vai definir a personalidade dessa criança. Ela vai definir o tipo de pessoa que essa criança vai ser, quais são os relacionamentos que ela vai estabelecer com os outros, né? E a saída dessa mãe, ela trouxe o quê? Uma deficiência para a formação não só afetiva, mas para a formação moral dessas crianças, né? E aí, quanto mais pessoas fizeram isso, mais isso virou o quê? Uma moda, né? Um modelo de vida. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu escutava 2 discursos. O da minha avó, que é bem antiga, 1912, mais ou menos, 20, né? A mãe da minha mãe. E ela falava assim, eu rezo todos os dias para que você conheça um homem bom, para que você case e tenha filhos. E eu escutei dos meus pais, que já são década de 50, você tem que casar, você tem que estudar, ser uma mulher independente financeiramente e depois casar. Feminismo, é fácil do feminismo. Né? Aí você pensa, e os meus pais são pessoas ditas conservadoras, tá? Casados, tiveram 3 filhos, meu pai viveu para casa, para o lar. Minha mãe também foi trabalhar depois que nós já estávamos grandinhas, as 3 filhas. Mas isso foi incutido na cabeça das mulheres e das pessoas, né? Por isso que eu falo que foi ali depois da Revolução Francesa, que a mulher, ela não era o suficiente para ela ser dona de um lar. A mulher tinha potências muito maior do que isso. Mas qual é a potência maior para uma mulher do que ser mãe e cuidar dos seus filhos? Isso não existe coisa melhor para uma mulher. Eu falo, olha como Deus foi bom para mim, como Deus me permitiu, né? Eu casei, eu estudei, eu fiz mestrado e eu consegui ter filhos. Olha como ele foi generoso comigo, porque de alguma forma eu também fui corrompida por esse feminismo, sabe? Isso entrou nas minhas ideias, isso foi incutido nos meus pensamentos, né? O negócio é quem não, né? E aí, mas eu queria ser mãe, mas ressoava na minha cabeça a minha avó. Você vai casar com um homem bom, você vai ter filhos, uma família. Aquilo não saía da minha mente. Mas não é que isso foi a minha avó, isso é a minha natureza. A natureza de uma mulher é ser mãe. Olha o nosso modelo, Nossa Senhora. Ela viveu para ser mãe. Eu me lembro, padre, que ano passado eu perdi 2 bebês, né? E foi muito difícil para mim. Eu nunca tinha perdido nenhum bebê depois dos 3 filhos. E eu fui num curso com o padre Paulo Ricardo. E eu pedi para conversar com ele no final. E eu contei, né, que eu tinha perdido os bebês e eu estava muito triste. E eu não estava ainda conseguindo, sabe? Eu queria superar isso. E ele virou para mim e falou assim, minha filha, você tem uma mãe. Eu falei, claro, eu tenho uma mãe. Ele falou, não, eu estou falando de uma outra mãe, a Nossa Senhora. Deita no colo de Nossa Senhora e suplica o carinho dela, o consolo dela. Ela é uma mãe. Olha o que uma mãe faz com o filho. Olha a capacidade que uma mãe tem de olhar para um filho, uma criança, um adolescente, né? E entender o que se passa naquele rostinho, naquela ansiedade, naquele tique que a criança tá.
naquela irritação que ela tá, naquela agressividade que ela tá. A mãe, ela tem um papel extremamente potente dentro da sociedade. Então, se você tira o pai, se você tira a mãe, acaba a família, né? Existe um plano por trás disso, né? E aí, o que a gente precisa fazer? Voltar à nossa natureza. Qual é a natureza de uma mulher? Ela pode trabalhar? Edith Stein fala, a mulher pode trabalhar, claro que ela pode trabalhar, mas ela jamais pode se esquecer da sua natureza, de ser mãe. Aí as pessoas falam, mas uma freira, ela é mãe. Ela é mãe. Ela é uma Padre mãe. é pai também, né? Exato, né? Chama padre, é pai. Só que as pessoas se esqueceram da nossa finalidade. Entre as nossas finalidades é ser pai e ser mãe. O homem pai e a mulher ser mãe, né? A senhora tá falando de pai e mãe na educação dos filhos. A gente tá praticamente desenhando uma linha de raciocínio, ou a sim. senhora, né, no caso. Nós, não é? É, isso. Na tua percepção prática, você só tem 3 crianças, né? Mas e outras 2 no céu. Como você percebe a influência de uma mãe ordenada ou desordenada, seja lá como for, né? Na educação direta da personalidade, da afetividade das crianças e a diferença da presença e da educação que ela recebe também de um pai? É nítido. É nítido você ver uma mãe que ela é uma mãe presente. E eu não estou falando que ela esteja 100% com o filho o dia todo, mas é uma mãe que ela conhece os seus filhos, ela observa os seus filhos, ela vê que ali dentro daquela criança, daquele adolescente, existe uma natureza e que tem ali inclinações para o mal e tem qualidades. Ela enxerga ali que aquele filho, essas qualidades podem vir a florescer em virtudes. E se esses defeitos, essas más inclinações não forem podadas, elas vão virar vício. Então, o que essa mãe faz? Ela observa, ela corrige, ela atua, ela intervém, ela tem uma intenção por trás de tudo que ela faz. Ela não vira para a criança e fala, para de chorar. Ela vai falar, uma hora ela vai falar para parar de chorar, mas ela vai falar o porquê você está chorando. O que aconteceu com você? E aí ela vai admoestar. Naquele livro, De Magistro, Santo Agostinho, o que ele faz com a Deodato? Ele vai dialogando com a Deodato e ele vai admoestando, apontando para o Adeodato os caminhos, né? E é uma mãe atenta, uma mãe que tem um amor não só afetivo, mas efetivo, ela está totalmente ligada a todos esses aspectos. Uma mãe que não, que ela acha que a educação se resume só em dar a comida, banho e dar um som, botar a criança para dormir e ficar, oi filhinho, a mamãe te ama. Mamãe te ama. Não, claro que a gente tem que falar, mamãe te ama, né? Mas você não precisa infantilizar uma criança. Tá mimando a criança, né? Ela está mimando e pior, né, padre? Ela está amputando que esse corpo, essa alma chegue à perfeição e à beleza que ela pode chegar, que é a imagem e semelhança de Cristo, né? Então a gente vê crianças e adolescentes extremamente ansiosos. Por que eles são ansiosos? Porque eles são inseguros. E por que eles são inseguros? Porque eles não têm um pai e uma mãe que oferece um ambiente previsível, ordenado. Ah, mas eu ofereço tudo pro meu filho. Mas não é oferecer o presente na frente da escola, o celular, a televisão. Não é isso. A criança... Isso é dopaminérgico. A criança precisa da sua presença, da sua orientação e das suas intenções. Então, uma criança e um adolescente que cresce sem um pai e uma mãe, que a observa, que tem bem-querer, que tem boas intenções, ela cresce insegura. Isso afeta a autoestima dela. Isso afeta os relacionamentos que ela estabelece com os outros. Porque se ela não confia no próprio pai e na própria mãe, como que ela vai confiar em outras pessoas? Se ela cresce num ambiente que os pais se agridem, ela percebe ali o que é um movimento de tensão, de insegurança. Então, como que ela vai confiar nas outras pessoas?
ela recua, ela não consegue estabelecer vínculos saudáveis, porque o vínculo dentro de casa é totalmente ruim. Ele é um vínculo péssimo. E aí, como que você vai ter... O modelo é a casa. Como que você vai reproduzir esse modelo lá fora? Da mesma forma que você aprendeu, né? Então, os pais, eles podem elevar os seus filhos, mas eles também podem derrubar os seus filhos, né? Isso tem uma frase que é assim: uma família desordenada desorienta os filhos e uma família ordenada orienta os filhos, né? E é verdade. Você vê isso na prática, né? A gente vê, às vezes fala, uma criança tem TDAH. Não tem TDAH. Essa falta de educação que ela recebeu dos pais, né? Ela vive numa casa desordenada. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Aí, se não é a mãe, o pai é a babá e a avó. Quem que ela vai seguir? Ela fica o tempo todo dispersa, confusa, né? Agora, se todo mundo tiver uma unidade de vida, e não sou contra babá, tá, padre? Eu tenho até. Mas até quem quer ter uma babá precisa orientar a babá, né? Trabalhar a educação dessa babá. Acho que é mais ou menos isso. Thalita, uma coisa que a gente percebe como uma espécie de efeito da educação ou da ausência dela, né? Má educação que as crianças e adolescentes recebem dos pais é a falta de educação, mau comportamento, ausência de virtudes e coisas do gênero, mau caratismo, etc. Até que ponto nós podemos culpar os pais pelo mau comportamento dos filhos? Nossa, essa foi difícil, hein, padre? Mas eu acho que... Porque, bom, chega uma idade que a criança tem liberdade e razão, né? Sim, mas até aí... que ponto... mas aí o que acontece? É o que eu falo para os pais, né? De adolescentes. Ai, meu filho era tão... Vou usar uma expressão engraçada, tá? Meu filho era tão bonitinho e virou um jaburu. Ninguém vira o jaburu da noite pro dia. Ali tem uma desordem que foi alimentada durante anos e por isso que ele virou o jaburu. Vamos pensar assim, né? Então, a culpa é muito dos pais. Agora, existe um outro problema. Esses pais também foram criados e educados pelos seus pais, né? Efeito cascata. Exato, efeito dominó. É isso aí. Agora, no contexto que a gente vive hoje, sabe, padre? Existe muito conhecimento fácil, bom e disponível. Mas também tem muita coisa ruim. Então, a informação que uma pessoa hoje tem, a velocidade, né? Ela é muito maior. Então, é mais fácil você sair da ignorância hoje, quando comparado com os séculos, vamos pensar na Idade Média. Quem tinha acesso aos livros, né? E por que eles decoravam tantos livros? Porque às vezes eles tinham contato por um tempo e tinham aqueles livros precisavam ser devolvidos, né, para as escolas, né, para as universidades, enfim, para as igrejas. Então eu vejo que a culpa hoje, sim, muito é dos pais, né? Mas existe uma saída para essa culpa e essa saída é iluminar a sua razão, é o conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente passa a acreditar numa coisa. É igual Cristo. Não adianta só você ir lá fazer um acampamento e achar que sua conversão terminou. Não, a sua conversão vai acontecer à medida que você conhecer cada vez mais a vida de Cristo. A ponto que você vai imitar a vida, a ponto que você vai passar a amar essa vida de Cristo, né? E você vai querer essa vida para você. Os pais precisam ter esse mesmo mecanismo. Eu quero querer o bem dos meus filhos. Eu não sei como querer o bem dos meus filhos, então eu vou procurar meios que me ajudem a isso. Então eu vou estudar para me formar, para formar os meus filhos. Agora, existe uma preguiça impregnada no ser humano, porque isso vai desprender o quê? Muito esforço, disciplina, constância, que são virtudes que estão totalmente conectadas com a fortaleza. As pessoas hoje estão fracas
Porque elas estão totalmente conectadas com estímulos. A geração que a gente vive é uma geração dopaminérgica. São estímulos que me saciam, que me abastecem e que me afastam cada vez mais do sacrifício. Agora, para eu resgatar a minha família, educar bem os meus filhos, eu vou me sacrificar. Eu acho tão esquisito quando eu escuto uma mãe e um pai falando, não, minha casa é tudo certo, olha, não tem problema nenhum na minha casa, meus filhos são maravilhosos. Eu falo, não, ou ela tem uma esquizofrenia, ou ela não vive na casa dela. Eu passo, não é possível, porque não é possível que a pessoa ache que é isso. É o paraíso. O paraíso é no céu. Eu falo, gente, vocês estão procurando o paraíso é no céu. Mas aí vocês vão ter que ralar pra chegar lá. Tem um pouquinho de problema? Deixa eu te dar. Eu falo, não, porque na minha casa, cara, eu estudo um monte. Eu me esforço. E eu tenho um monte de problema na minha casa, pá. É guri que não quer estudar, é guri que não quer dormir no horário, é guri que não quer ir na missa. Eu falo, não é possível. A gente lê o evangelho, a gente conta a história, a gente reza na hora de acordar, faz oração dos alimentos, faz uma oração para dormir. Ele me vê indo para missa, padre. Ele vê meu marido ajoelhado. Aí você vem falar que você não tem problema na sua casa? Não, é isso. A família é isso. É a arte de servir ao outro. Agora, é claro que eu gostaria de virar para vocês e falar, não, meus filhos amam a igreja, eles vão todos os dias, eles rezam o terço. Eu não preciso mandar ninguém ler. Lá em casa ninguém assiste TV. Não, é uma mentira. É uma luta diária para que os meus filhos queiram o bem. Eu quero querer o bem. Olha que forte. Eu quero querer o bem. Eu quero querer o bem, eu quero escolher ler um bom livro do que ficar assistindo Reels. Eu quero querer ir à missa, porque ali eu vou viver a paixão de Cristo, vou me aproximar de Cristo, do que querer ficar só jogando bola. Não estou falando que ele não vai jogar bola, ele vai jogar bola. Tá? Isso é uma tarefa de sacrifício. Porque dá trabalho. Porque tem que ter paciência, porque tem que ter constância, porque tem que corrigir. Porque os próprios pais não querem se corrigir. Os próprios pais querem beber o final de semana inteiro, querem fumar. Os próprios pais consomem pornografia. Então, como que ele vai falar para o filho não consumir pornografia? Então, se a gente não voltar para a nossa educação quanto pais, esse filho adolescente, quando ele estiver bebendo bebida alcoólica, fumando vapor e consumindo pornografia, o pai vai falar o quê? Eu fiz tudo isso. Normal. Normal. Mas não é. Não é. Isso não é para ser normal. Você viveu de uma forma errada e você entrou em contato com isso e agora você sabe o que é certo. E agora você vai mostrar o que é certo para o seu filho. Né? Eu me lembro que eu li aquele livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas, que é um... Francis Truchot, acho que... Isso, ele descreve as cartas, passagens de São Francisco de Sales para uma... Era tipo como se fosse uma... Dirigida espiritual de São Francisco de Sales. Uhum. E aí ele falava assim que o nosso maior desafio não é você só conquistar as coisas. É todas as vezes que você cair, você não desanimar com as suas próprias falhas. Né? E é isso que os pais precisam entender. É uma caminhada árdua, que vai exigir muito mais a nossa mudança, né? Para que nós sejamos o modelo. Porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E são as nossas atitudes que vão formar os nossos filhos. Agora, se eu não suporto ficar com meu filho, o que vai acontecer? Ele também não vai suportar ficar comigo, né? Se eu não tolero correr atrás do meu filho pequeno de 2 anos, ele vai querer ficar comigo? Ele vai querer ficar com quem corre atrás dele. Fico imaginando, você tá falando aí, porque se o pai não aprendeu a ser ordenado, né? No caso, o jovem antes, né? Aprendeu a ser ordenado. E a partir desse momento ele constitui uma família. Ele vai
consequentemente, ensinar a ser desordenado filho. E aí nós vamos ver na próxima geração a consequência da consequência, né? E não sei o que a senhora pensa daquela frase, né? Porque ela estava falando de fortaleza, de saber suportar as adversidades e tudo. Porque virtude vem justamente dessa realidade, né? Virtude vem de força de caráter, etc., ordenamento, etc. Aquela frase, pais fortes geram filhos fortes e pais fracos geram filhos fracos, parece fazer um pouco de sentido nessa perspectiva, né? Porque se o pai não tem virtude, Como que ele vai ensinar? como que ele vai ensinar o filho a ser virtuoso? Uhum. Então, o primeiro passo então, seria o pai tomar consciência, o pai e a mãe tomar consciência de que para o filho ser virtuoso, ele precisaria ser primeiro, né? Exatamente. É a tomada de consciência, né, que a família precisa ter. E aí, padre, uma vez eu fui numa palestra do Jordan Peterson. E eu acho que ele estava no momento de conversão dele, sabe? E ele falou o seguinte: quanto pior a doença psiquiátrica, maior a cura é espiritual. Aquilo me deixou bastante marcado. Como que é a frase? Quanto pior a doença psiquiátrica, maior será a chance de cura, a chance da cura ser espiritual. Entendi. Né? E o que me remete isso? Quando a gente vem de uma geração que abandona aquilo que é a essência, que abandona os valores, as virtudes, os critérios, a gente vai para um caos. Aí, quando chega no caos, as pessoas começam a falar, não tem condições de viver. Aí, o que as pessoas procuram? Que, no fundo, nós nascemos para isso. Deus fez o homem para quê? Para a ordem. Aí, as pessoas começam a buscar uma vida ordenada. E aonde que elas encontram essa vida ordenada? O que a maioria das pessoas que chegam num caos absurdo fazem? Elas procuram a igreja. Então, nós estamos vivendo um período que eu, assim, vou falar quem sou eu na fila do pão, né? Nós chegamos num nível de decadência de valores e moral muito grande, que se instalou muitos caos, né, na sociedade como um todo. No mundo ocidental, a gente vai vendo algumas coisas e fala, não é possível isso. Não é possível. Mas antes eu via isso quando eu ia para São Paulo ou quando eu ia nos Estados Unidos, lá em Nova York. Agora eu tô vendo aqui no Shopping Campo Grande, né? Então o negócio degringolou. E aí eu vejo um movimento de pessoas querendo sair desse caos, porque a nossa natureza está voltada para a ordem. Deus fez o homem para as coisas ordenadas, né? Aí eu vejo que uma busca de pessoas querendo se reordenar. E não existe como se reordenar sem conhecimento. Porque muitas pessoas vão chegar à igreja pela razão, né? É o que aconteceu com o Boécio. Quando a fé do Boécio estava abalada, foi a filosofia com a razão que trouxe a racionalidade para que ele voltasse a ser uma pessoa confiante, para que ele voltasse a ter fé. Então, existe uma saída a partir do momento que as pessoas que conseguem enxergar que estão vivendo um caos, né? Então, quando você vê um pai, uma mãe viciados em álcool, em celular, redes sociais, em cigarro, em pornografia, a vida desse casal não é uma vida ordenada. Eles começam a entrar em contato com esse caos. E aí, um dos dois, eu acho que Deus, nessa hora, ele traz a graça, não é possível. Ele traz, né, padre? Ele deve, Interferência divina, né? Não é? Aí você vê assim que tem um da casa ali que fala, não, chega, não dá mais. Rompe com aquele comportamento vicioso e ele vai procurar o quê? O conhecimento. E muito dessas pessoas procuram a igreja. A voz de Deus ecoa dentro do nosso coração, como ecoa no coração de Santo Agostinho, né? Exato. É o que a gente precisa ouvir no final das contas. Me fizestes para ti e inquieto estava o meu coração enquanto
não repousar ou não repousava em ti, né? E se você tem alguma pergunta a fazer para a Thalita, você pode deixar essa pergunta no chat, que aqui no final do nosso Café com o Padre eu farei algumas perguntas feitas por vocês para a Thalita Martins. Podem fazer aquela pergunta, Senão eu falo né, demais, tá, gente? difícil. Eu Thalita, falo, né, padre? isso mesmo, aqui é pra falar mesmo, falar, tomar café. você Traz viu. mais café pra mim, aproveitando aqui, ó. Padre, café pra ficar acordado a noite inteira, né? Café com padre à noite, noite tem que ser vinho. Brincadeiras à parte, Thalita, na tua experiência, não sei se você consegue trazer um testemunho pessoal, porque a gente tem falado de problemas, né? O pai desordenado, mãe desordenada, filho rebelde, filho que dá trabalho. Uma experiência bonita que a senhora consiga descrever, uma história de algum aconteceu talvez com alguma família, uma mãe foi falar pra você, não sei. Da força que a presença de um pai e de uma mãe na vida de um filho é capaz de transformar o comportamento, a personalidade de uma criança. Não sei, né? Fez as coisas mais singelas, talvez, ajudando a fazer o dever de casa, saindo pra andar de bicicleta com o filho, não sei. Você tem alguma experiência? Ah, tem sim, tem. Quando a gente vai atender uma família, né, padre? Eu sempre rezo aquela oração lá, inspirai no Senhor, As nossas ações? né? Aprendi isso, para que não, para que eu seja só um instrumento, né? E que eu consiga ali captar aquilo que de alguma forma eu possa ajudar, né, aquela família. E aí, tinha uma situação na escola, né, de uma família que muito triste, a mãe, uma usuária de droga, o pai não, a gente não sabia que nem quem era, e quem assumiu a criança foi a avó. E a avó materna, né, uma culpa muito grande, porque a própria filha se envolveu, né, com drogas ilícitas. E ela assumiu essa criança. E essa criança, no começo, essa avó, o que que ela queria fazer? Ela queria suprir todas as demandas da ausência da mãe. Então, o que que ela queria fazer? Ela queria dar amor, mas um amor afetivo, só um afeto, né? Colinho, beijinho, comidinha. E essa menina foi crescendo desordenada, né? Sem a mãe, sem o pai e com uma avó que estava lutando. E eu me lembro que foram anos a gente conversando com essa avó. E um dia essa avó, ela falou pra gente na escola, não só eu atendi, né? Ela falou: "Olha, eu preciso agradecer imensamente por toda a paciência, né, que vocês tiveram, porque hoje eu entendi o que é de fato educar. Educar não é só dar um monte de presente, comida, o doce a hora que ela pedia, né? Porque ela achava assim, puxa, ela já não tem a mãe. Então, se ela pedir para chupar 5 picolés hoje, eu vou deixar, né? Se ela pedir que ela quer uma boneca nova hoje, eu vou comprar, né? Porque ela tinha uma condição financeira muito boa. Ela falou que eu entendi que não era isso, né? Eu entendi que eu estaria cometendo o mesmo erro que eu cometi com a minha filha. Que eu precisava, aí ela falou até a expressão, ordenar as paixões da minha neta, né? Ordenar. Mesmo eu querendo ser vó dela, Deus me chamou para ser mamãe. A neta tinha quantos anos? Quando ela entrou na escola, era bebê, no berçário. Hoje já tem 12 anos. Né? E você vê uma história de uma Estuda lá ainda. de superação maravilhosa. A avó e a neta, assim, é uma história bonita de se ver. O que elas superaram pelo amor e pelo conhecimento. Ali teve um movimento de sair de um amor afetivo, só no âmbito dos afetos, por um amor efetivo, baseado na busca dessa avó de reparar um erro que ela não conseguiu com a própria filha, mas que ela poderia fazer com a própria neta, né? E hoje elas estão caminhando muito bem.
Muito bem. Então, esse é um dos casos, né, padre? Tem muito mais que dá pra gente... A realidade é tempo, né? Eu tenho. Os pais gastarem tempo com os filhos, né? E quais consequências práticas, né? O que a senhora consegue perceber aí que pode acontecer com os filhos imediatamente quando os pais começam a se ausentar das diversas realidades que... Aham. Às vezes o filho vai, sei lá, com um caderno de tarefa pro pai, quer mostrar um desenho, uma pintura, e de repente o pai, não tenho tempo agora. Agora, O que isso pode trazer a curto, médio e longo prazo na vida de uma criança e de um adolescente? Vamos pensar assim, ó, padre. O ser humano, ele aprende por imitação e pelas experiências. Então, ele aprende primeiro pelo aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta, né? Aquilo que ele sente, que ele come, que ele cheira, né? Então, o ambiente é algo extremamente educativo. Se você tem uma autoridade, educadores fortes, presentes, você vai imitar essas pessoas, né? Então, no modo de falar, no modo de comer, no modo de se vestir. Você vai imitar essas pessoas no relacionamento com os funcionários. Você vai pegando o jeito, né? Porque o ser humano, ele aprende por imitação, ok? Uhum. Quando você não tem uma figura paterna e materna de autoridade presente, essa criança vai crescer, esse adolescente vai crescer num ambiente que tenha outras referências, né? Que pode ser a escola, os professores, os amigos, os pais dos amigos, um professor de futebol, de balé, de luta. Então, eu vou procurar referências para aprender com essas referências, porque o ser humano aprende por imitação. Uhum. Tem uma outra situação. Quando eu não tenho referências a qual copiar no meu mundo real, eu vou procurar referências virtuais. E aí existe uma teoria, tem um livro muito bom que chama Educar para a Realidade, da Catherine Leculier, que ela fala sobre as memórias. Nós temos memórias implícitas e explícitas. As memórias explícitas são aquelas que a gente vivencia com os nossos pais, com os nossos irmãos, os nossos avós, tios. Aquilo que a gente vivencia aqui vai gerando memórias de relacionamento, de fala, de comportamento, que são modeladoras, né? Se eu não tenho memórias explícitas, eu vou procurar memórias implícitas. E hoje, uma grande ferramenta de memória implícita são as figuras digitais. E as figuras digitais, a maioria delas, são extremamente perturbadas, né, desordenadas. E aí o que acontece? Essa criança, esse adolescente, que não tem um pai e uma mãe presente, forte, uma autoridade, né, ele começa a imitar esses comportamentos, essas atitudes, esses critérios que estão equivocados dessas supostas autoridades virtuais. E aí isso gera um transtorno de personalidade, né? Você afeta a personalidade, porque você afeta as ideias da criança, os desenhos imaginativos, os pensamentos, você afeta o comportamento e, consequentemente, a personalidade. O que eu posso dizer para um pai e para uma mãe? Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar. Mas eu procuro mostrar para os meus filhos como é o meu trabalho, o que eu faço no meu trabalho, qual é o fim do objetivo do meu trabalho, né? Eles precisam saber. Eu não estou trabalhando só para ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando porque eu estou fazendo a educação dos meus filhos e de mais 1.500 alunos da escola, né? Além de tudo isso, eles visualizarem o trabalho do pai, o que o pai faz, como o pai faz, a importância que o pai dá para isso, a importância que o pai e a mãe dá para uma oração, para a igreja, né? A importância que, esses tempos atrás, Daniel e eu fomos motivo de chacota. A gente foi passar um feriado numa fazenda e a missa mais perto era 45 minutos. E aí chegou no domingo, não tinha o porquê, a gente estava viajando a passeio. Nós pegamos o carro, viajamos 40 minutos.
E voltamos 40 minutos. Nós ficamos mais de 2 horas, porque teve a missa inteira, né? E nós levamos a Luísa. Na época, o Rafa ainda não... era menorzinho. E aí as pessoas falam, que absurdo vocês fazerem isso. Por que vocês fizeram isso? Não pode assistir a missa aqui da canção Boa Nova, sei lá, na TV. Eu falei, gente, não, é um preceito, é muito importante para nós irmos à missa, não só aos domingos, né? É esse modelo que eu dou para minha filha e para o meu filho é extremamente formativo. A atitude que eu tenho perante um preceito, ela é formativa, né? A atitude que eu tenho perante o mendigo na rua, ela é formativa. A atitude que eu tenho, a forma como eu falo com a minha funcionária do lar da minha casa, ela é formativa. Suponhamos, né, Thalita, né? Não vamos à missa, não, vamos assistir pela televisão aqui. Né? E aí, no inconsciente ou no consciente dela, estaria o quê? Não. Minha mãe... Tanto faz. Tanto estar presente quanto estar virtualmente, né? Exatamente. Não, mas isso é importante para mim. Para nossa família, isso é importante, né? Então, veja, as nossas atitudes, as nossas ideias, os nossos critérios, a nossa forma de viver, ela é muito mais formativa do que aquilo que a gente fala. Ela é... E precisa ter uma unidade de vida, né, padre? Porque assim, vamos lá. Eu sou a Thalita, casada com o Daniel, tenho 3 filhos aqui na Terra, 2 no céu, sou diretora de escola e metida a influencer. Blogueira. Blogueira. Mas eu vou ser a Thalita, eu preciso ser a Thalita, filha de Deus, casada com o Daniel, mãe da Luísa e do Rafael Tomás, 2 bebês no céu, na minha casa, lá na missa que eu vou todos os dias da Boa Nova, na escola, no podcast, em qualquer lugar, eu preciso ser essa Thalita. Eu não posso criar personagens. Então, eu crio um personagem para ir na missa. Aí, no sábado, que tem um churrasco lá na minha casa, eu crio um outro personagem. Aí tem festa, o dia todo, cerveja. Não dá. Eu tô criando personagem. Aí, sabe o que acontece com a criança? Ela cria personagens. Na casa ela é uma, na escola ela é outra, na catequese ela é outra. O que acontece com uma pessoa que vive isso? Isso é transtorno de personalidade. Mas por que ela desenvolveu um transtorno de personalidade? Porque a família dela vive assim. A mãe dela é uma coisa na igreja, em casa é uma mãe estressada, surtada, briga com todo mundo. No trabalho ela é super produtiva. Olha... É uma neurose. Mas nós estamos vivendo isso, padre. Então eu falo para os meus filhos, a mamãe é assim, olha a mamãe na escola, viu? Olha a mamãe em casa. Vai olhando a mamãe. É assim que vocês têm que ser. Uma pessoa só. Uma íntegra. Uma unidade. Você precisa ter uma unidade de vida. Porque esse movimento também dos pais católicos, ele é lindo. Mas tem muita gente perdida, sabe, padre? Desculpa, nem devia entrar nesse assunto. Não, né? Pode entrar, aqui é pau pra toda obra. Né? A pessoa vive uma coisa lá na igreja e vive outra totalmente dentro da casa dela. Por falar em ficção, porque isso é uma ficção. É uma ficção real que nós estamos vivendo. Né? Coreanos, nós falamos de realidade. Às vezes existem alguns pais que entram numa certa neura em relação à pureza. Eu vou tocar nesse assunto, né? Acho que é importante. Porque a gente está em 2 extremos, né? O purismo ou o puritanismo e o mundo da depravação. Exatamente. Porque até o momento nós falamos desse mundo da depravação, da desordem, da bagunça, do caos. Mas existe um mundo de perfeição, ou mundo ideal, que, claro, a gente precisa percorrer, buscar, etc. Mas parece que boa parte das pessoas, boa parte das pessoas não, mínimo, bem ínfimo de pessoas, né? Porque é muito maior o número de pessoas perdidas do que o número de pessoas que estão buscando alguma coisa correta, né? Pelo menos esses estão buscando alguma coisa correta, embora não sei se está muito certo a forma como estão buscando. Mas cria um ideal, tão ideal que parece fugir da realidade. Porque a realidade é o quê?
Perdão, isso Nós vivemos na selva, padre. isso é maluquice aqui, né? Daqui a pouco tem um sujeito que tá pensando que ele é uma árvore, né? Tem um outro pensando que é lobisomem, outro que é transgênero, outro que é mulher. Daqui a pouco cai a live, né? Ô, padre, eu tenho um exemplo bom do transrico. Trans- Você acordou hoje e você falou, não, eu sou rico. Não, eu tenho 2 milhões na minha conta. Aí você fala, não, eu sou rico. Aí você vai lá na gerente do seu banco, não, cadê meus 2 milhões? Transrico. Aí, Ó, o nível vou de vou loucura. me revestir disso aí, vai que eu fico rico, né? Aí dá pra gente reproduzir pra vários cenários isso, né? E a pessoa se depara com essa maluquice desse mundão de meu Deus, e ela quer entrar uma, uma outra neura, né? Porque são dois movimentos na minha percepção neuróticos, que é se fechar para o mundo para que o meu filho não tenha contato com absolutamente nada de ruim, de prejudicial para a educação pura e perfeita da alma dele. Como que a senhora enxerga essas duas realidades que, na meu ponto de vista, são quase que duas realidades extremas? Eu uso uma fala que é assim, ó. Não existe família perfeita, filho perfeito e, no meu caso, escola perfeita. Que eu trabalho muito com escola, né? O que existe quando a gente encontra pessoas com os mesmos ideais e que estão lutando para seguir esses mesmos ideais? Então, eu vejo que existe um movimento, sabe, padre, de pessoas que querem impedir que os filhos reconheçam que no mundo há maldade. Não, eu não quero que meu filho tenha. Eu também não quero. Eu não quero tirar a inocência dos meus filhos. Mas eu preciso conversar com eles sobre assuntos importantes que vão ajudá-los a não perder a inocência. Para tal, eu também preciso ser misericordiosa. Vou te dar um exemplo. Eu vou numa loja comprar alguma coisa e lá um atendente tem trejeitos, Uhum. certo? E aí eu vou sair com meu filho da loja, vamos sair daqui porque você vai ser contaminado? Não. A gente é atendido e no final eles comentam. Então o que eu falo? Meu filho, vamos fazer uma oração para essa pessoa? Vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso? E vamos pedir para Deus iluminar a inteligência dele, os pensamentos, a ideia e ordenar o coração dele. Eu conheço tanta história de gente que conseguiu se ordenar. Vamos pedir, vamos rezar por ele. De repente, ele não teve a oportunidade que vocês estão tendo de ter um pai e uma mãe que conversam sobre isso. De repente, ele não teve um pai, ou ele não teve uma mãe. Ou ele foi criado num contexto totalmente desamparado, que não foi formativo para o bem, né? Olha, Deus não foi misericordioso? E por que eu vou ser orgulhosa? Eu tô errada, padre? Será que eu tô errada de pensar assim? Não. Eu não tenho que ensinar para os meus filhos a serem pessoas boas, que querem o bem do outro. Ter Todo mundo é compaixão. digno de respeito, não é? Sim. Ele é digno de respeito, né? Aí eu vejo assim, pessoas falando, não, mas eu não quero nem contato com pessoas. Aí o que acontece? Quando seu filho adquire uma idade, 13, 14, 15 anos, você não vai ficar o tempo todo com ele. O tempo todo ele vai ter momentos que ele vai se relacionar com o mundo. Aí ele vai entrar em contato com uma pessoa digna de respeito e de misericórdia, que tem os trejeitos. E ele vai ver que essa pessoa é legal, ela é educada. Aí o que ele vai falar? Não, meu pai mentiu pra mim. Não é verdade? Ele vai ver que era uma pessoa que nem tô. Eu Sim, não tô, sim. tô tentando fazer algumas para não cair a live, tá? Mas é isso, é tratar as pessoas com dignidade e respeito. Isso não quer dizer que você concorde e compartilhe com o estilo de vida dela. Mas você reza por ela e você respeita ela. Todos nós estamos sujeitos a ter uma situação como essa, né? Ainda mais nesse mundo esquisito que a gente vive hoje. Então, eu vejo, não é você deixar o seu filho pequeno à torta e à direito na selva. Não é isso. Mas é você caminhar com ele
e tomar todos os cuidados para formar a inteligência e educar a vontade, para que quando ele estiver sozinho, ele saiba escolher as coisas certas, né? Então, eu não posso falar para os meus filhos que não existem coisas ruins no mundo. Então, às vezes eles querem... Por que eu não posso assistir guerreiras de um K-pop? Porque esse desenho, ele traz um equívoco sobre o mal. Ele fala que aquelas meninas lá, elas estão combatendo os demônios. Mas como que 3 meninas que comem daquele jeito, parecendo animais, se vestem de forma totalmente inadequadas, têm comportamentos feios, elas estão combatendo o demônio? Tá uma coisa errada, não tem? Foge da ordem. Foge da ordem, né? Então, como que vai combater o demônio se elas estão mais para atrair o demônio, eu falei para as crianças, né? Mostrei um trechinho que dava para mostrar. Vocês estão vendo isso? Olha o jeito que elas comem, olha como elas falam, olha como elas se vestem. Isso não me parece uma referência de ordem, de coisa boa para vocês. Olha aqui, a mamãe com todos os defeitos que ela tem, mas ela tá lutando aqui, né? Para usar uma roupa decente, para falar palavras adequadas, para ser respeitosa, né? Olha o fulano, ciclano, vai dando as referências, vai mostrando, né, que existe referências boas e referências ruins. Então, eu não sei se eu tô certa, sabe, padre? Mas eu encaro a realidade. E aí, uma vez uma pessoa falou uma coisa para mim assim, né? Mas você fala isso. E se sua filha aparecer grávida na sua casa com 14, 15 anos de idade? Eu falei para ela, falei, olha, eu vou acolhê-la, eu vou ensiná-la a ser mãe e eu vou cumprir com o meu papel de mãe com ela. O meu amor pela minha filha é incondicional. Agora, nem tudo que ela fizer eu vou admirar, mas o meu amor é incondicional. Então, eu vejo o meu acerto de contas na educação dos meus filhos não é com as pessoas que me seguem, sabe? É com Deus. Ele tá vendo o que eu tô fazendo com os meus filhos. Ele tá vendo que eu tô aqui e meu marido tá com os meus filhos em casa hoje. É ele que tá vendo quando eu deixo de corrigir um filho meu. É ele que tá vendo quando eu deixo de estar com um filho meu por preguiça. E não é a quantidade de filhos que vai santificar uma pessoa. É o que a gente faz com cada filho que a gente tem. Né? É o propósito e o compromisso que eu assumo com cada filho que eu tenho. Porque às vezes, sabe, padre, que eu observo nessa minha caminhada de orientadora familiar, sempre tem um filho que às vezes ele tem uma personalidade mais impetuosa, né? E é esse filho que mais precisa do pai e da mãe. E normalmente é esse filho que o pai e a mãe mais nega em estar perto dele. Sabe por quê? Porque ele dá mais trabalho. Porque ele exige mais o sacrifício, o esforço, a paciência, o cuidado, a prontidão. Então, é olhar para isso e falar assim, é aqui que eu devo estar. É este o meu lugar. É aqui que Deus quer. Ele mandou este filho porque ele tinha um propósito para mim. Então, é aqui que eu devo estar. É de fato aceitar o nosso chamado quanto pai e mãe. Ah, mas eu tô cansado. Eu também tô cansada. Não é fácil. A gente vive cansado nesse mundo, não é verdade? Ainda além de tudo, tem que fazer atividade física. Aí o padre chama para participar do podcast. Não, mas a gente organizou toda a estrutura hoje, padre. Aí depois a gente fez uma negociação. Não vou trabalhar mais à noite essa semana. Aí. Então a gente tem todo um... Então, assim, logística. Exato, né? E eles sabem o porquê que eu estou aqui, né? Eles falam do meu Instagram, eu falo, ó, o Instagram da mamãe tem um propósito. Não é pra ficar, oi, gente, tá aqui, ó. Não é isso o Instagram da mamãe. O Instagram da mamãe tem um propósito de apostolado, de formar pessoas. Não ganho nada, só dá despesa. Mas tá bom, enquanto eu puder pagar, né? Thalita, vamos pro meio do meio para o fim, né? Quase para o fim. Até o momento nós falamos de praticamente formação de crianças,
pré-adolescentes, a presença dos pais e a influência da educação ou má educação dos pais sobre os filhos. Uma grande mudança que começa a acontecer nos adolescentes justamente a mudança hormonal. E com a mudança hormonal advém outras questões, descoberta afetiva, sexual, etc e tal. Como um pai preocupado com a educação de seu filho pode aconselhar, ou melhor, como um pai pode lidar com essas mudanças hormonais no filho e na filha, sendo que o filho e a filha está diante de uma realidade nova para ela. Porque de fato é uma mudança, uma guinada. E de repente, por exemplo, uma menina vê que os meninos estão olhando-a com um olhar diferente. E o contrário também é recíproco, né? Sim. Como o pai... Aí a gente está falando de presença, de aconselhamento, de outras coisas mais. Mas, ao mesmo tempo, tem a fase da adolescência, da juventude é um pouco mais complicada justamente em relação a isso, né? Porque as meninas começam a olhar para os meninos, os meninos começam a olhar para as meninas, sentem um afeto aflorar, estão diante do novo, não têm uma racionalidade muito bem desenvolvida, se não receber uma boa educação de base. A senhora me entendeu? A Sim, confusão entendi, está aqui. entendi. Né? E assim, daria um podcast só para falar sobre isso, né, padre? Porque assim, a educação sexual, ela começa na educação afetiva, dos afetos, né? Então, quando você ensina um filho, desde pequeno, a comer corretamente, comer não só em quantidade, como em qualidade, a dormir no horário, a ter uma boa higiene, né? A ser organizado, tudo isso vai preparando para a educação sexual. Porque você vai ordenando essa criança, né? Aí, quando chega a adolescência, ele está mais, vamos dizer assim, ele está aprendendo a se autodominar. Ele sabe que, por mais que ele tenha vontade de comer um pacote de bis, ele não pode comer um pacote de bis, porque aquilo ali é errado, faz mal, né? Por mais que ele tenha vontade de ficar acordado até tarde, ele sabe que o sono é reparador, importante para a memória, para a imunidade, para ele render nos estudos. Então, isso foi sendo incutido desde pequenininho. Aí, quando chega na adolescência, vem esse turbilhão de mudanças. Os afetos as emoções, agora vamos falar, estão a 1000, mas o gerenciamento das emoções, ele ainda é incipiente, porque o córtex pré-frontal não está 100% formado, né? Então, eles têm muitas emoções, mas eles ainda não gerenciam muito bem tudo isso. E tem toda essa mudança corporal e essa nova possibilidade de uma atração física diferente, né? O que uma mãe... O ideal é que as mães falem com as meninas e os pais falem com os meninos. Na ausência, ou um tio, uma tia de confiança, um tio de confiança, ou a própria mãe vai falar com o menino e o próprio pai vai falar com a menina, certo? Vamos pensar que existem mundos mais próximos do ideal e existem mundos um pouquinho mais complicados, né? Então, é importante falar para esta menina que o corpo dela está passando por um processo de mudança que pode parecer para ela um pouco difícil e constrangedor, mas que é a maravilha de Deus acontecendo no corpo de uma mulher. Por que é a maravilha de Deus? Porque você está se preparando para futuramente ser mãe, né? Então, as meninas reclamam muito que o peito está crescendo, elas ficam constrangidas. Esse peito que está crescendo, ele vai ser o quê? O alimento para um futuro bebê. Esse bebê, por vezes, vai ter uma das únicas fontes alimentares de alguns bebês é o leite materno. Então, é o seu corpo se preparando para uma das coisas mais belas que existe no mundo, a geração de uma vida, né? A menstruação, nossa, as meninas, é o seu útero, todos os meses, a partir do momento que você menstrua, minha filha, ele está preparado, ele se irriga para receber uma vida. Aí, se ele não recebe aquela vida, ele precisa o quê?
voltar no seu estado normal. Aí você sangra, porque o útero estava irrigado para receber uma vida, né? Então, isso é muito importante, porque quando você menstrua é um sinal que a sua natureza como mulher está preparando para um dos seus fins, que é a maternidade. Agora, filha, a partir do momento que você vai amadurecendo quanto mulher, você vai também olhar para os meninos diferente, e os meninos vão te olhar diferente, né? E quais são os cuidados que a gente precisa ter nesta fase da adolescência? Ela é uma fase propícia para o namoro? Nem sempre. Ela é uma fase propícia para os estudos, para as amizades, para crescimento na vida espiritual. Por quê? A partir do momento, minha filha e meu filho, que você se aproxima muito ou ela do menino e ele da menina, vocês vão se sentir atraídos. Deus fez o homem e a mulher para se sentirem atraídos. Se Deus fez, né, o homem e a mulher para sentir prazer no momento do ato sexual, ele tinha um objetivo por trás disso, senão ele não teria feito, né? Então, é claro, você pode até recortar essa parte numa determinada idade, tá? Mas você pode falar, a partir do momento que você e um menino, ou você e uma menina, meu filho, né, começam a se relacionar, a se tocar, a beijar, isso estimula os seus sentidos. E esse toque, esses estímulos de sentidos faz com que vocês se aproximem. E quanto mais proximidade um homem ou uma mulher tiver, maiores são as chances deles consumarem uma coisa que é muito importante, que tem que ser feita de uma forma muito especial, quando ela é revestida por amor e não só pela paixão. Então, quando um menino e uma menina passam desses limites, eles podem gerar uma vida. Aí você imagina, minha filha ou meu filho, você, menina, mãe aos 14 anos de idade e você, menino, pai aos 14 anos de idade. É importante a gente falar isso com os filhos. Mas qual que é o problema? O problema é que a sua maturidade emocional, ela não ainda alcançou o momento apropriado para o quê? O matrimônio. E aí, o porquê que a gente espera, por vezes, o matrimônio, né? Porque quando o namoro, ele é uma preparação para o matrimônio. Quando você se casa, vocês não estão unidos apenas pela paixão. É o que se espera de um casal, né? Mas que vocês se unam por um amor, né? Por um ato de serviço e tenham em comum o quê? A geração de uma nova vida. Então, isso é importante um pai e uma mãe falar para um adolescente. O sexo, ele tem um fim. Ele não é usado por mero prazer. Ele promove o prazer, mas ele não pode, o objetivo final do sexo não pode ser o prazer, né? Então, não é que a mamãe vai te proibir de namorar. A mamãe está te explicando o porquê não é a idade de namorar agora. Porque quanto mais próximos vocês estiverem, maiores são as tentações. Deus fez o homem e a mulher para se atraírem. Mas nesta idade, você ainda não está preparada emocionalmente, né? Não está preparada espiritualmente para esse sacramento que é tão importante. Né? Se não tiver uma mãe consciente disso e um pai consciente disso... Ele vai dar uma camisinha, vai botar um DIU na menina. E seja feliz. Vai botar um chip. O importante é não engravidar. Agora... Aí os hormônios vão ser cada vez mais destruídos, né? Você não tem noção da desordem. Ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Isso. Porque aí a experiência sexual, ela vem totalmente desordenada, né? E ela gera uma expectativa muito frustrante. E aí, por trás disso, vem uma série de psicopatias, né? De doenças, de transtornos psiquiátricos, né? Não só falei errado, não só psicopatias, vou corrigir. De transtornos mesmo psiquiátricos, ansiedade, depressão, né?
automutilação, porque aquilo que me venderam não é aquilo de fato que eu vivi, né? Então, por isso que desde pequeno precisa existir uma educação dos afetos, e aí terá um momento que você vai falar sobre o sexo, né? A sexualidade. Enfim, eu teria que falar muito mais, tá, Padre? Talvez um pai ou uma mãe que estejam nos assistindo poderia se perguntar, tá, mas agora já foi. Meu filho e minha filha estão namorando e o que eu faço agora? Ter essa conversa, né, filho? Olha, eu não tinha pensado antes. Pode ser verdadeiro. Porque, às vezes o filho já tá namorando, tá tendo relação sexual, tá pensando que é a coisa mais normal do mundo e... Conversar, né? Explicar. Qual é o fim deste namoro? Né? Qual é o objetivo desse namoro? O que vocês pensam com isso? Né? É só um anestésico de prazer? Se é isso, filho, eu tenho que te dizer que as coisas não são assim, né? Vamos lá, padre. Quando um casal casa, vários períodos na vida de um casamento, eles são privados do sexo. E o que sustenta um casal é o amor. É o sacrifício. É como se fosse uma penitência aquilo. As pessoas entendem amor como um amor eros, né? Apenas. Uhum. Reduzem. Então, ensinar um filho que ele é sexo free é ensinar para infelicidade conjugal. Você vai ensinar para infelicidade conjugal. Porque na vida real não vai ser assim. Ou como tá hoje em dia, né? Um relacionamento aberto que fala, né? Coisas aí. Cada vez vai... E o que vai te gerar realmente a felicidade, claro, no matrimônio, o sexo precisa existir, né? Isso faz parte da vida conjugal. Mas o que move um relacionamento é o amor que o casal tem um pelo outro no dia a dia. É você acordar todos os dias com o propósito de amar o seu marido, mesmo por conta disso. Eu quero amar o meu marido todos os dias por conta disso. Não, e assim, né? Ele é o pai dos meus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Se não tivesse ele, se não tivesse o Daniel na minha vida, eu não teria meus filhos. Olha, a nossa unidade, a nossa união conjugal, ela é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida. E os meus filhos entenderem isso, aos trancos e barrancos, que a gente tem os nossos problemas, né? Mas eles entenderem que isso é a coisa mais importante, a minha união com o pai deles, a nossa união conjugal. Acima de tudo, né? Primeiro Deus, depois a nossa união conjugal, depois os meus filhos. É o que mais vai dar segurança para eles na caminhada que surgirem. Porque eles sabem que eles tiveram um pai e uma mãe que se amaram, que se sacrificaram pelo outro. E o fruto desse amor foi essa família, né? Enfim, falei demais. Tá, deixa eu trazer uma realidade, talvez seja uma pergunta que alguém esteja se fazendo aqui que está nos assistindo, né? Tá, Thalita, achei bonito tudo que você disse, eu tenho que mudar, minha família tá um pouco bagunçada. Certo, mas por onde eu vou começar? Porque meu filho já não mais me ouve, porque ele tem 16 anos, fica trancado dentro do quarto, jogando, não sei, Free Fire, alguma coisa assim, né? Ou assistindo Netflix, as séries, maratonando as séries. Aí a minha filha, que tem, não sei, 18 anos, ou às vezes acontece, né? 13 anos, tá lá com o namoradinho dela, sai e não dá a mínima pra mim, não liga, não manda mensagem. Eu tô colhendo os frutos da má educação que eu transmiti aos meus filhos. Tomei consciência disso agora. O que eu posso fazer para começar, ou para tentar reordenar a minha família, uma vez que também, né, estou afastado espiritualmente, afetivamente, também do meu marido. Essa casa tá praticamente um caos, que é o que acontece com boa parte das famílias. E então a pessoa que está nos assistindo, seja o pai ou a mãe, toma consciência de que precisa mudar. Eu sei que joguei uma bucha no teu colo, né? Mas é a realidade de boa parte das famílias.
Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar para reconquistar a minha família e os meus filhos? Humildade, né? Então, nunca é tarde para recomeçar. Então, quando você viu que o seu relacionamento com o seu marido, com o seu filho, adolescente, tá péssimo, o que que a gente faz quando uma pessoa tá alérgica? Então, tá alérgico a alguma coisa. A gente dá um antialérgico, né? E não o antígeno. Se a gente ficar dando antígeno, ele vai ficar mais alérgico ainda. Então, a gente tem que ser... Quando o relacionamento entre o pai e a mãe, o pai e o filho, e a mãe e o filho, está alérgico, alguém tem que partir do pressuposto que precisa de um antialérgico. E esse antialérgico não vai ser o filho. O filho é um adolescente, né? Quem é a pessoa mais madura? Quem deveria ser? O pai e a mãe. Então, você vai humildemente se aproximar do seu filho, mas tem que ser humildemente. Você vai falar, meu filho, eu pensei muito, eu tô triste, eu quero me reaproximar de você. E eu vim aqui, olha, bandeira branca, sem julgamento, sem briga. Eu quero reconstruir a nossa história. Sabe? Eu quero, desde o mexer da fundação, tem coisas que ficaram... É como fazer uma confissão, né? Tipo, a mãe errou, e a mãe A quer. mamãe errou, a mamãe levou você para morar com a vovó, depois buscou. O papai saiu de casa, voltou, enfim. Mas agora eu quero reparar os meus erros. Então, primeira coisa, eu quero te pedir perdão. Segunda coisa. E se mesmo diante disso, dessa humilhação, porque humildade vem de humilhação, o filho se portar com indiferença. Porque isso é o que também O que acontece. mais faz uma pessoa a se aproximar da outra? O quê? Quando uma pessoa trata a outra bem, na verdade. Quando você encanta a outra. Então, isso acontece marido e mulher, né? Quando o marido, às vezes, ou a mulher agressivo, aí o outro vai lá e reage. Aí o que a gente fala? Ao invés de reagir, você vai lá e dá a dose de carinho, de afeto, de amor. Então, quando você encontra resistência, você não vai sair da resistência se você bater boca e se você se afastar. Você tem que se reaproximar. Então, você traz uma comida gostosa que ele gosta, você vai pelas coisas mais materiais. Você compra o ingresso de um show que ele gosta, vamos junto. Você leva ele para jantar. E aí você vai se reaproximando, se conectando. Aí você vai restabelecendo. Agora, isso leva tempo. Porque um relacionamento entre um pai e um filho desgastado, ele não se desgastou da noite para o dia. Foram meses e anos. Então, a reconstrução é uma reforma de uma casa. Ela, às vezes, demora mais, se for reformar a casa inteira, do que uma construção. Então, você vai reformar a sua relação. Só que é uma reforma que não pode ser só para maquiar. É uma reforma que vai mexer com os alicerces do relacionamento, com as fundações. Uma reforma verdadeira, né? Então, isso vai te exigir humildade, paciência, perseverança, amor, generosidade e muito carinho. É só assim para você recuperar seu filho. Precisa estar disposta ou disposto a pagar esse preço, né? Exatamente. Preço do sacrifício. E sem querer nada em troca. É isso aí. Eu estou fazendo isso porque eu quero, porque eu amo meu filho e porque eu vou lutar por ele. Ah, se o meu filho vai voltar atrás, se ele vai melhorar, não. Mas eu, até o dia que eu estiver aqui, eu vou lutar por isso. Thalita, e se a percepção for ao contrário? Em vez dos pais em relação aos filhos ou à família, uma tomada de consciência, como acontece algumas vezes, a juventude, inclusive, tem voltado para a igreja por diversas situações, crises emocionais, ansiedades, depressão. E eles olham para casa com pais indiferentes. Mas voltam para casa com desejo que os pais mudem, mas infelizmente não encontram correspondência. Qual o primeiro passo que um filho, uma filha pode dar para reconquistar ou tentar abrir os olhos dos pais em relação até propriamente o amor que eles não transmitiram ao filho, ou que o filho está ali e que quer ser amado, quer transmitir amor também aos pais?
Generosidade, né, padre? Ser generoso. E assim, uma coisa importante que os filhos precisam ter em mente é que talvez os pais tenham feito o que eles fizeram, ou até mesmo estão fazendo o que eles fizeram por ignorância. A maior parte das vezes é ignorância, né? E aí usar uma estratégia bem interessante que é assim, ó. Ah, mas tá muito difícil de aceitar meu pai, minha mãe nessa vida. Pensa comigo, se o seu pai tivesse a oportunidade que você está tendo de se aproximar da igreja, de conhecer a verdade, né? Por meio do conhecimento da verdade, isso gerasse um movimento de encantamento no coração dele e aí ele começasse a praticar o bem. Ele agiria dessa forma? Primeira coisa que eles falam, não. Então, ser misericordioso com os pais, perdoar os pais pela ignorância deles. Perdoar mesmo que o pai não tenha pedido perdão. Exato. Isso. Sabe? E assim, e com tudo, vamos pensar, com tudo que seu pai pode ter feito, olha onde você está. Você voltou para a casa do pai, você está na igreja, você está aqui, ó, na caminhada. Quantas crianças da nossa catequese na escola, padre, estão levando os seus pais de volta para a igreja? Né? Olha que movimento maravilhoso. Então, se eu chegar e falar para uma criança, um adolescente, abandona lá seu pai. Não, reza pelo seu pai. Talvez o seu pai esteja nesta vida ainda por ignorância. E se você for o modelo para ele de esperança, de generosidade? Porque assim, tem um problema, né, padre? Só para a gente encerrar. Às vezes a gente vira um católico e começa a cair no moralismo, né? Aí assim, vai fazer o serviço na igreja, mas deixa de fazer o serviço em casa. Vai servir uma coisa na igreja e deixa de servir a primeira igreja, que é a da casa, não é verdade? Então, é sair desse moralismo e pensar no bem do outro, entendeu? Antes de nós irmos para as últimas perguntas, uma pessoa aqui no nosso chat do YouTube te dirigiu uma pergunta seguinte. O nome da pessoa é Boring Fala Motovlog. Enfim, acho que é o nome. Acho que é o celular, enfim, não tem nome a pessoa. Ela faz a seguinte pergunta: Thalita, qual virtude mais confronta o comportamento da nossa geração de hoje e por que ela incomoda tanto? Bom, eu li um livro uma vez do Rafael Cifuentes, chama Egoísmo e Amor. E ele falou uma coisa que era assim, ó, muitas vezes a gente acha que o antagonismo do amor é o ódio. E ele fala, não, é o egoísmo. Então, para esse mundo tão egoísta que a gente anda vivendo, o maior remédio de todos é o amor. Porque debaixo do amor, né, padre, estão todas as virtudes. Quem ama, perdoa. Quem ama é paciente. Quem ama é generoso. Quem ama é forte. Quem ama é virtuoso. Então, para vencer o maior dos vícios que a gente vive hoje, que é o egoísmo, é a caridade. A virtude mais odiada pelo mundo é a caridade, então. Talvez, Thalita, não sei, né? Na minha análise, né, padre? Quem sou pode eu na ser. fila do pão? Thalita, vamos para acho que é pinga-fogo que chama, né? Joga pergunta e responde. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acho que é esse Não o tava nome. preparada pra isso, hein? Como redescobrir a alegria de um lar? Pensando qual o fim do meu lar? Onde eu quero chegar no meu lar? Tá. E uma palavra, o que deve ser um pai ou quem deve ser um pai? Um pai homem? É um Ou pai, homem, masculino. Um pai, ele é sinônimo de discernimento, sabedoria e proteção. E uma mãe? Uma mãe é ternura, amor, paciência e generosidade. Um filho? Um filho, ele é a terra que vai ser cultivada para gerar novos frutos, né? E o que é uma família?
Uma família é a gente olhar para a Sagrada Família, São José, Nossa Senhora e Jesus Cristo, e todos os dias meditar as virtudes as virtudes dessa Sagrada Família e procurar incorporar na nossa família. Agora concluindo esse monte de perguntas, te coloquei contra a parede, né? O que é uma casa? Uma casa, padre, é o amor. É o amor que sustenta o perrengue, guri doente, problema financeiro. O amor sustenta tudo. É o amor. Uma casa é o amor. Agora eu gostaria que você, olhando para esta câmera aqui, deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem, mas de maneira especial, uma primeira mensagem aos pais e uma segunda mensagem aos nossos jovens, já que estamos falando hoje a respeito dos jovens que necessitam da presença dos seus pais. Bom, o que eu tenho a dizer é que nunca é tarde para nós recomeçarmos e nunca é tarde para nós lutarmos pela nossa família. E antes da gente pensar em julgar, até mesmo aqueles que estão dentro da nossa casa, eu vou fazer um convite. É nós pensarmos nas nossas responsabilidades e no quanto as nossas atitudes, os nossos pensamentos e o que a gente carrega no coração pode ser transformador. E o transformador para o bem e para a busca da verdade dentro dos nossos próprios lares. Eu diria então que toda transformação ela depende basicamente de nós e da ação da graça. E para os jovens? E para os jovens, eu vou falar um trecho que eu gosto muito, de São Tomás de Aquino. Só é livre aquele que não é escravo das suas paixões. Então, os jovens que estão me ouvindo, né? Vocês podem pensar assim, não, eu sou livre. Vocês são livres. Deus fez o homem e a mulher com livre-arbítrio, né? Senão ele seria um tirano, vamos pensar assim. Então, se ele fez você livre, você pode fazer as suas escolhas. Agora, a partir do momento que essas escolhas te prendem a algo, ao sexo, à bebida, às drogas, às novas tecnologias, certamente você não é mais livre, né? Você já virou um escravo das suas paixões. É isso. Obrigado, Thalita. Deus lhe pague por essa conversa, né? Nem sei, perdi o tempo aqui. Quase 1h30, 2 horas, enfim. Sei lá quanto tempo. O marido tá em casa, padre. Teria mais tempo aqui, a pauta, já perdi a pauta, mas de qualquer forma, obrigado, Deus lhe pague. Amém. Deus pague também o teu marido, porque tá cuidando das crianças para a senhora estar aqui, né? Quem sabe numa outra oportunidade podemos voltar a um outro tema a respeito também de educação. Com o Daniel, olha, com o Daniel, aí vai ser top. Exato. E obrigado a você por se fazer presente aqui no nosso café, né? O café à noite faz com que nós fiquemos acordados, né? Então é isso mesmo, Café com Padre é assim. Tudo é ao vivo e agradecimento de maneira especial também, além de agradecermos a Thalita, ao Harmonia, ao Café mais 5 minutinhos, ao Sacratíssimo Coração de Jesus Artigos Religiosos, que nos proporcionou um belo presente para a nossa querida Thalita, né, capelinha de Nossa Senhora aí para ornamentar o altar, para o Tomás, né, dizer benção, mãe, e ao World Tennis e Casa de Bolos Belmar Fidalgo e Frejá Participações. Muito obrigado. Deus abençoe você e, é claro, né, compartilhe este podcast com aquela pessoa que você acha que precisa assisti-lo. Esse foi o Café com o Padre. Eu sou o Padre Alisson e te espero para o nosso próximo café.